Jogar o termo Pokémon GO na pesquisa do YouTube é uma desgraça. Sério, me acompanha aqui. Só tem lixo. É um misto de fui fazer com olha no que deu, de uns web influencers bem nojentos que me faz querer vomitar um pouco na minha boca. E olha, talvez você aí adore acompanhar web influencers, mas se você não percebeu por esses 10 segundos de introdução, talvez esse canal não seja pra você, mas talvez você perceba pelo resto do vídeo. Você ainda não desistiu? Maravilha. Se você ainda tá aqui, você precisa saber que eu refinei os termos da minha busca, eu coloquei análise do lado, e os resultados ainda não foram muito animadores. Esses vídeos que apareceram são ok, mas eu acho que nenhum deles conseguiu enxergar o que Pokémon GO verdadeiramente significa, isso depois de um mês que o jogo já foi lançado. Como eu não trato meu público que nem idiota, eu acho que é hora de falar a verdade. Pokémon GO, como jogo, é ruim, mas por outro lado, como um acontecimento, ele é, no mínimo, a coisa mais importante que já aconteceu pra gente desde o Call of Duty 4 e no máximo desde o Super Mario Bros. Olha, eu acho melhor a gente dividir tudo em tópico porque eu sou uma pessoa muito metódica e talvez fique um pouquinho mais fácil de me acompanhar, então... Como eu disse, Pokémon GO é um jogo ruim. Não me apedreje ainda, eu vou elogiá-lo, e muito. Mas, por enquanto, sejamos francos, você já jogou coisa melhor. Eu não vou ser idiota de dizer que o jogo não apresenta gameplay. Ele conta com um win state, um fail state, o jogo apresenta diferentes estratégias, você participa de todas ativamente, não passivamente. Então, sim, é gameplay no sentido mais tradicional da palavra. Mas não é nada muito elaborado. Você caminha até um local no mapa, arrasta o dedo horizontalmente, depois verticalmente, repita a esmo até estar satisfeito. O sistema de itens é incrivelmente rudimentar e básico, e as lutas no ginásio, que eram para ser empolgantes, não passam de um minigame glorificado, quase um Quick Time Event. Você já experimentou coisa melhor mesmo em jogos mobile? Tanto que uma parte considerável das pessoas já desinstalou o game. Não tem mais tanta gente jogando porque não existe muito apelo para que as pessoas sigam jogando, a não ser capturar todos os Pokémons, que é algo que fica só para os fãs mais hardcore e empenhados da franquia. Mas para completar, o app é mal trabalhado, ele drena sua bateria numa velocidade absurda. Os menus são questionáveis e pouco claros às vezes. Há várias quedas de frame rate, mesmo em hardware capaz de rodar o game com tranquilidade. A qualidade dos efeitos sonoros deixa muito a desejar. E volta e meia a coisa toda simplesmente trava, porque ela é malvada e decidiu que você não vai mais jogar até reiniciar o aplicativo. Se fosse pra parar por aqui, eu teria feito um review e teria dado uma nota no final, como todo mundo fez. Só que talvez esse tenha sido o erro desses canais. Eles enxergaram Pokémon GO como apenas um jogo, sendo que ele representa algo muito maior do que isso. Agora, essa é a parte interessante, o real apelo do jogo. Não é nada extremamente original, porque os ARGs existem há muito tempo, com as pessoas atravessando o mundo real em busca de pistas, formando uma comunidade online para decifrar tudo isso. Tudo isso já existe há décadas, pelo menos desde os anos 80. E mesmo a realidade aumentada, por mais que não faça parte do nosso cotidiano, já é uma tecnologia existente há o quê? Uns 10 anos, por aí? A questão é que juntar esses dois aspectos com uma franquia de jogos e desenhos infantis que despertam muito da nostalgia nas pessoas foi a grande fórmula do sucesso. Eu espero não estar simplificando demais a relação que as pessoas possuem com Pokémon GO, mas de alguma forma juntar a nostalgia dessas pessoas com um desejo de interatividade impulsionado por um medo irracional das mídias tradicionais simplesmente transformou Pokémon GO numa febre. Isso é realmente incrível, porque eu nunca vi tanta gente junta fazendo coisas. Você sempre vai ouvir de pessoas mais velhas como que antigamente as pessoas conversavam muito mais e hoje ninguém interage como se interagia antigamente. E eu não tô aqui pra discutir se isso é coisa do imaginário coletivo dessas pessoas, por mais que eu ache que 70% seja, mas eu nunca vi antes do meu curto tempo de existência nesse planeta as pessoas interagindo da forma que elas estão interagindo com o Pokémon GO. Olha, eu vivo falando isso e eu vou falar de novo. Eu sou uma pessoa muito tímida, extremamente tímida. Mas só com esse jogo eu já tive a oportunidade de falar com 3 pessoas com quem eu nunca tinha falado antes. 2 delas eu nem conhecia.
E não foi aleatoriamente, foi exatamente o jogo que foi o catalisador dessas relações. Claro que não foram conversas profundas e filosóficas sobre o sentido da vida, do universo e tudo mais, mas houveram trocas, e isso é o que importa. E isso é algo que você pode observar com certa facilidade, é uma pesquisa muito rasa. Mas você vai perceber, as pessoas estão conversando mais. E não é só que elas estão conversando sobre Pokémon antes que a polícia da moral e dos bons costumes venha encher o saco. O Pokémon é como uma desculpa para engajar numa conversa e depois elas descamam para coisas mais elaboradas. Porque ninguém vai ficar conversando sobre Pokémon por 3 horas, né? Quer dizer, talvez alguém fique, mas não todo mundo. Eu mereço um guaranazinho. Mesmo que as pessoas não estejam interagindo com desconhecidos, elas estão interagindo entre si. Tem muitas reclamações de cidades pequenas que não tem Pokéstop em quantidade suficiente, ou mesmo a periferia de grandes cidades, como é o caso daqui de São Paulo, o que é um problema, óbvio. Só que, por outro lado, os moradores dessas cidades pequenas ou de regiões periféricas têm se mobilizado e se organizado para visitar centros que possuam Pokéstops, e dessa forma eles acabam interagindo e conhecendo a cidade em que eles habitam. E olha, talvez seja utópico da minha parte pensar assim, mas o Pokémon GO está servindo para mostrar como regiões periféricas e algumas cidades estão muito defasadas em questões culturais, seja com parques, praças ou esculturas, qualquer coisa que seja. Talvez isso incentive as autoridades responsáveis a trazerem mais pontos de lazer para as periferias. Talvez isso incentive a própria periferia a fazer alguma coisa para rechear melhor esses lugares desfalcados. Mas mesmo no pior cenário, em que absolutamente nada acontece, as pessoas estão se organizando, elas estão interagindo, elas estão fazendo alguma coisa, elas estão conhecendo a cidade. E isso já é muito mais do que eu posso pedir. E isso vem com alguns problemas. Tem aquele questionamento de que as pessoas que estão jogando não estão interessadas em saber no que consiste a Pokéstop. Elas só querem pegar os itens e ir embora. E eu tenho uma solução que talvez seja meio anti-jogo, mas era só diminuir o raio de atuação da Pokéstop. Se eu estiver correto em meus cálculos, o raio de atuação de uma Pokéstop é de mais ou menos 20 metros. Se esse raio fosse reduzido a 2,5 metros, com uma área de atuação de 16 metros quadrados, as pessoas não teriam como ignorar o Pokéstop, elas teriam que olhar para aquilo. Mas, de novo, é meio imprático, é uma prática meio anti-jogo, e fica mais como um pensamento. Mas, de novo, de qualquer forma, as pessoas já estão se deslocando, e isso em si já é um acontecimento fantástico. Então, Ok, hora de um breve sidetrack agora. Durante alguns anos já, a Nintendo tem sido alvo das piadas dos true gamers, porque aparentemente ela estaria perto de sua falência. E eu acho que é hora de ver como que Pokémon GO influencia esse cenário. Pokémon é uma franquia midiática gerida por um consórcio de 3 empresas japonesas. A primeira delas, a Game Freak, é a responsável pelos jogos eletrônicos da série. A segunda, Creatures, também produz jogos, mas o forte da companhia é a produção de brinquedos e semelhantes pertencentes à marca Pokémon. A terceira delas, a mais famosa que dispensa introduções, é a Nintendo, que é a proprietária integral da marca, mas que, lembre-se, representa apenas 1/3 desse consórcio, denominado The Pokémon Company. Agora, uma breve dose de história. A Nintendo negou veementemente durante anos estar envolvida com a produção de jogos mobile, até que foi anunciada uma parceria com a DNA, uma empresa de serviços para smartphones cujo jogo mais famoso possivelmente é o Godus, e por todos os motivos errados. Mas esse não é o tipo de coisa que cabe nesse vídeo. O que cabe é que, se tratando de uma empresa com um background tão nebuloso e às vezes simplesmente nojento, cortesia da quantidade de shovelware pelo qual a DNA é conhecida, a parceria não foi vista com bons olhos. Mas a DNA não tem nada a ver com essa parte da história. Pokémon GO é fruto de uma colaboração com uma empresa americana subsidiária do Google chamada Niantic, não sei, com a The Pokémon Company. O jogo surgiu para o mundo sem muito alarde e logo veio à tona com um sonoro estrondo, e muita gente pulou para a conclusão de que a Nintendo está salva de todos os seus males financeiros. Mas não se esqueça, o que a Nintendo tem em mãos é apenas parte de um todo.
Mas ao mesmo tempo eu quero te tranquilizar, ok? Então, primeiramente, vamos combinar que a Nintendo, por mais mal das pernas que ela esteja, ela nunca esteve exatamente perto da falência. O Wii U foi um flop e em 2014 a companhia registrou o oposto do lucro, também conhecido como prejuízo. No entanto, leve em conta que a Nintendo seguia e segue até hoje como líder inconteste no mercado de handhelds com o seu 3DS. E mesmo em maus lençóis, o valor de mercado da Nintendo, uma empresa que trabalha exclusivamente com consoles e jogos, é de 21,7 bilhões de dólares, de acordo com a Forbes, com dados de maio de 2016. Uma empresa como a Sony, por exemplo, que possui divisões de computadores, consoles, jogos, filmes, músicas, celulares, câmeras de vídeo e fotografia, e que ainda é proprietária de tecnologias como CD e Blu-ray, vale apenas 34,1 bilhões. É mais que a Nintendo, claro, mas para um conglomerado desse tamanho é um número assustadoramente baixo. Então não, a Nintendo não vai falir, meu caro amigo. Desde 2015 seu prejuízo foi normalizado, ainda mais com o Pokémon GO o valor de mercado da empresa subiu em 7 bilhões de dólares, o que a coloca agora no mesmo patamar da época do lançamento do Nintendo Wii. Só que vamos encarar os fatos, o valor de mercado da Nintendo sobe, mas seu lucro real não mudou muito graças ao aplicativo. No mais, pode muito bem ser que amanhã toda a febre do Pokémon GO arrefeça e os gráficos da empresa voltem a mergulhar de nariz. Além do mais, a gigante japonesa passa por um momento delicado. Muito está sendo especulado sobre o Nintendo NX, ou NX como você preferir, e você pode acreditar no que você quiser, mas ele representa um momento ou vai ou racha para a companhia. Se ele for um sucesso, é provável que a Nintendo siga produzindo consoles. Caso contrário, ela talvez tenha que se retirar desse nicho. E aí sabe-se lá o que pode acontecer com os números da empresa. E mesmo tirando o NX da equação, ainda existe a parceria com a DNA para ser levada em conta, e dependendo da qualidade desses outros lançamentos, agora que os jogos mobile da Nintendo estão sob o holofote, uma série de jogos ruins podem manchar a reputação da grande N. O que eu quero dizer com tudo isso é que talvez nem os fãs, nem os haters estejam com a razão. Pokémon GO é um passo muito importante para a empresa e se ele continuar dando certo ainda por alguns meses, ele pode ajudar a colocar a empresa de volta nos trilhos. Mas ao mesmo tempo, não é o cenário ideal e a qualquer instante tudo pode ir pro buraco. Eu não lembro onde eu li ou eu ouvi isso, mas sempre que é lançada uma mídia nova, a mídia tradicional olha com desdém para essa novidade. Primeiro vem um menosprezo, depois vem uma certa onda de pânico, e por fim a mídia tradicional abraça, engloba e ambas passam a coexistir em relativa paz. Sério, para pensar em qualquer tecnologia comunicativa que surgiu de 200 anos pra cá. Quando a fotografia foi inventada, ela foi ridicularizada. Depois, quando os veículos influentes começaram a ver o poder da fotografia, os artistas começaram a se preocupar porque a pintura possivelmente estava morta. E depois, em um terceiro momento, eles perceberam que só a pintura poderia registrar certas cenas, certos tipos de cenas. E daí que vieram movimentos artísticos como impressionismo, expressionismo e todos os seus desdobramentos modernos. Com o rádio aconteceu a mesma coisa, com a TV, com os computadores. E com os jogos, claro, isso até eles passarem em valor Hollywood. E a moda da vez é a mídia tradicional se pegar com Pokémon GO. Quando eu leio esse tipo de coisa, eu vomito um pouco na minha própria boca. Bacana mesmo é ver personalidades como Datena e Faustão falando que Pokémon GO é coisa de gente desocupada. Que hoje os caras não fazem coisa nenhuma, hoje os caras vêm de madrugada fazer amor, como nos nossos velhos tempos. Não, os caras vão correr atrás de Pokémon. De Pokémon, Fausto. Reflita, Datena e Faustão falando que Pokémon GO é coisa de gente desocupada. Datena e Faustão. Datena, o cara que entope a cabeça da dona de casa com notícias sensacionalistas que causam uma paranoia generalizada em quem acompanha o programa. São Paulo desde os anos 90 vem apresentando queda nas taxas de criminalidade, e o Datena é o cara que consegue fazer o espectador achar que a gente vive em Bagdá. Datena, o cara que se diz jornalista e que faz o exato oposto do jornalismo, desinformar. E Faustão? O Faustão com seu programa com praticamente zero valor cultural, que só serve, quando muito,
para roubar quadros de produtoras estrangeiras, masturbar atores da própria Globo no palco, ou passar um conteúdo informativo bem light, mas bem light mesmo, porque qualquer coisa mais profunda que um pires pode fazer o público dormir. São dois ícones da desinformação e do ócio. E eles vêm reclamar que Pokémon GO é coisa de desocupado? O ócio é uma necessidade inerente do ser humano. Todos nós precisamos desse momento em que desligamos o cérebro e simplesmente vamos nos divertir ou não fazer nada. E eu já afirmei ali atrás, tão simples quanto 1+1, que Pokémon GO pode não ser a solução para a humanidade, mas é muito melhor do que nada, é muito melhor do que você ficar sentado no sofá no domingo apodrecendo. Mas é espantoso quando você vê as pessoas mesmo replicando esse tipo de diálogo que o Faustão e o Datena trazem. Meu Facebook choveu de notificações dizendo coisas como: Número 1, Pokémon GO é coisa de viado. Como se o jogo pudesse definir a sua sexualidade e como se ser gay fosse motivo para ser ridicularizado. Número 2, Pokémon GO é coisa de desempregado. Como se o jogo impedisse você de trabalhar. Número 3, Pokémon GO é coisa de criança. Como se o jogo limitasse sua idade física e mental. Número 4, Pokémon GO é coisa de Como se o jogo impedisse que eu fizesse sexo. Número 5, Pokémon GO é coisa de O que me faz pensar que esse é o tipo de pessoa que acorda às 5 horas da manhã, vai trabalhar, chega em casa meia-noite e vai dormir porque tem que trabalhar às 5 da manhã e não se distrai de forma nenhuma. Você gosta de futebol, novela, cinema, noticiário, música? Alguma dessas coisas faz de você um desocupado? Então não é um jogo que eu pego por 5 minutos no meu celular que vai me fazer um desocupado também. Olha, essas pessoas são extremamente limitadas e não vale a pena eu me estender aqui por muito tempo. O ponto é que muitas dessas pessoas não entendem o que está acontecendo ao seu redor e só reproduzem discursos que a mídia empurra a goela abaixo. O que eu quero dizer com isso é que não é que o William Bonner odeie Pokémons e como ele é mau e ele vai passar notícias ruins sobre o jogo. A opinião individual dos influenciadores midiáticos sobre o game pode ser até bastante positiva. Só que existe uma parcela da população que simplesmente não gosta de novidades. E as agências de notícias veem isso um nicho e começam a dar enfoque a notícias que satisfaçam as necessidades dessa parcela da população. Então, por algum momento ainda choverão notícias de como as pessoas morreram buscando Pokémons, o que é assustador, claro, mas morrem muito mais pessoas em acidentes de trânsito e a maioria desses acidentes não é noticiada. Pessoas morrem, faz parte da vida, e é contraprodutivo colocar a culpa disso num aplicativo do celular. Talvez a culpa em alguns casos realmente tenha envolvido o jogo, mas a culpa não é do app em si, é da pessoa que usou o app numa situação de risco. Reclamar de Pokémon GO aqui leva a uma outra mentalidade. Muitas pessoas morrem em acidentes de trânsito, logo vamos banir os carros, já que os problemas são os veículos e não a negligência ou imprudência das pessoas ao volante. Ainda por cima, a mídia tradicional é estúpida, ou talvez o imaginário coletivo seja, porque ao criticar Pokémon GO e até mesmo inventar histórias absurdas, como a pastora que teria visitado o Vale dos Pokémons do Inferno, gera-se polêmica. E polêmica, como todos sabem, é muito mais que publicidade gratuita, é combustível para viralização. Chega, né? Se você tem 2 neurônios dentro da sua cabeça, eu não deveria estar tendo que explicar esse tipo de coisa pra você. Isso aqui é o que eu tenho de mais bacana pra dizer sobre Pokémon GO. Lembra quando eu disse que ele é, no mínimo, a coisa mais importante que já aconteceu no mundo dos jogos, desde o Call of Duty 4 e no máximo desde o Super Mario Bros? Eu não tava exagerando. O Super Mario é o pai dessa mídia de jogos. Tudo que aconteceu depois dele tem um pé no mascote da Nintendo e 90% disso é incontestável. Já o Call of Duty 4 é um jogo que levou a mídia ao patamar que ela tem hoje, abrindo as portas para um público mais abrangente e elevando os jogos ao que eles representam hoje. Talvez na verdade tenha sido uma coleção de jogos e tendências dos anos 2000, mas o COD é um bom marco. Pokémon GO pode mudar esse cenário de novo. Só pra começar, a realidade aumentada é algo que existe há um bom tempo, mas ela nunca decolou exatamente. Talvez fosse necessário utilizar uma marca que a maioria das pessoas é familiar para que a tecnologia possa cair nas graças do povo. Mas a parte da realidade aumentada é meio que um afterthought, e muitas das pessoas sequer experienciam essa parte.
A verdadeira genialidade repousa em como Pokémon GO adaptou características de jogos mobile, como controle simples, com a tecnologia mobile. A maioria dos jogos para celulares e smartphones até hoje não são muito mais elaborados do que um joguinho em flash que você pode experimentar através do seu navegador no seu PC. Pokémon GO é, em contrapartida, algo inerente aos celulares, uma vez que ambos são voltados para a mobilidade. E isso atrai não só o público casual, mas também uma galera mais hardcore, porque jogos mobile sempre foram vistos com desdém pelo público mais true gamer, mas o Pokémon GO tem essa habilidade de unir ambas as tribos. Para o jogador casual é a possibilidade de juntar monstrinhos virtuais enquanto você viaja de metrô. Para os jogadores mais hardcore já é a possibilidade de você montar um clã, se organizar para praticar campeonatos e dominar uma área da sua cidade. É uma verdadeira competição. Some a isso a emergência dos óculos de realidade virtual e pode ser que em 2 anos o cenário dos jogos esteja completamente irreconhecível. Eu tô falando de pessoas andando nas ruas com óculos Rift jogando Call of Duty Mobile. Já existem protótipos, é uma realidade só esperando pra acontecer. E é isso que me deixa maravilhado quando eu jogo Pokémon GO. Não é o jogo em si, é o leque de possibilidades que ele abriu. Pensa no que pode sair da combinação dessas tecnologias e um pouquinho de criatividade. O mundo inteiro pode virar um grande parque de diversões. Ou talvez uma distopia em que todo mundo vive em suas próprias realidades. Bolhas de existência, como na Matrix. Certa vez alguém me disse que é muito fácil ser profeta do passado e que muitas vezes não enxergamos o futuro quando ele está exatamente na nossa cara. E eu acho que a maioria das pessoas está deixando justamente de ver isso. Pokémon GO é uma porta, ele pode não ser o veículo definitivo, mas ele é aquele empurrão para um futuro drasticamente diferente. E é isso que eu quis dizer com a comparação com Super Mario Bros. E COD. Porque na pior das hipóteses, na menos otimista delas, vai surgir toda uma onda de jogos baseados em explorar a cidade e juntar amigos, da mesma forma que o COD 4 chacoalhou a indústria lá em 2007. Por outro lado, num cenário mais radical, daqui a 2 anos pode ser que o mercado de games esteja absolutamente irreconhecível, com jogos de realidade virtual que mesclam o real e o não real de uma forma que eu não consigo nem começar a explicar. Seria como um novo começo, da mesma forma que o Super Mario Bros. Ergueu tudo lá nos anos 80. Ok, eu falei, e se os meus analytics estiverem corretos, 70% das pessoas que abriram esse vídeo não aguentaram até aqui e já fecharam. Então tá meio tarde para resumos, mas Pokémon GO é um fenômeno incrível. O jogo não é bom em si, mas a parte meta dele é onde recai seu verdadeiro potencial. Ele não é apenas divertido, que é aparentemente o necessário para um jogo ser bem sucedido. Ele é uma experiência extremamente pessoal, uma vez que cada pessoa vai experienciar de forma diferente, uma vez que cada caçada é única. Cada vez que você sai para caçar um Pokémon, essa história é só sua. Você não está passando por um script prévio. Mas é muito mais do que isso. É um passo numa direção que não tem volta. A gente vai olhar para 2016, não só com nostalgia, como eu tava lá caçando Pokémons, mas como a história sendo feita diante dos nossos olhos sem que a gente percebesse. E claro que você poderia dizer isso de muitos outros marcos tecnológicos. A fundação da internet, os primeiros jogos online, o primeiro peer-to-peer, redes sociais como o Facebook, mas pode ser que seja o Pokémon GO que empurrou a gente para esse abismo que não tem mais volta. Se eu tenho mais algo a dizer é que Mystic e Valor só tem cuzão. Aqui é Instinct. Porra, é isso. Eu espero que a discussão tenha valido a pena. Se valeu, talvez você queira deixar seu like, expandir a discussão nos comentários e se inscrever e talvez compartilhar aonde você quiser compartilhar isso. Se você não quiser perder quando eu lanço conteúdo novo, é só você clicar no botão vermelhinho que diz inscreva-se. Ou você pode me seguir na rede social de sua escolha, contanto que sua escolha seja Facebook ou Twitter. É isso. Obrigado a você que aguentou até aqui e até a próxima. Cadê minha cerveja?
E agora aqui estamos visitando o maior ponto turístico de São Paulo, o trânsito.